devocional de hoje eu quero direcionar aquelas pessoas que sentem culpa, aquelas pessoas que já erraram muito na vida, falharam muito na vida, cometeram muitos erros e por terem cometido esses erros elas não conseguem se perdoar, elas não conseguem pensar que podem ser perdoadas ou que Deus as aceita, não conseguem pensar desse jeito. O devocional de hoje eu quero direcionar essas pessoas. Nós vamos a um texto nessa manhã, nós vamos lê-lo, vou fazer uma aplicação. Quem sabe com essa palavra eu posso te ajudar a ter um pensamento diferente. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Céu pela Assembleia de Deus e hoje eu quero falar com vocês sobre esse assunto. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí, deixa o seu like, tá bom? Então abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, versículo 1. Paulo vai dizer o seguinte: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está terminando uma argumentação que ele começou no capítulo 3. Ele vai começar a discorrer sobre o Evangelho, como que Deus justifica pecadores, apresenta a corrupção humana, e ele vem discorrendo. Desde o capítulo 1, na verdade, ele vem discorrendo, falando sobre isso. E aí ele apresenta o perdão dos pecados por meio de Cristo. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No versículo 24 ele vai dizer, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, a qual Deus propôs. Deus ele propôs a salvação para os homens. Deus decidiu perdoar os homens. E eu quero direcionar esse devocional, essa palavra, àquelas pessoas que sentem culpa, mas aquelas pessoas que já vieram para Cristo. Porque eu sei que existem pessoas que aceitaram a Cristo, nasceram de novo, só que não conseguem se libertar da culpa por algo que fizeram no passado, embora já tenham pedido perdão a Deus. Eu já vi pessoas passarem por isso, que nós temos na Escritura a segurança de que Deus perdoa os nossos pecados. Em João 1:9, ele vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se houve confissão, você que está nesse estado, não sei qual é a tua condição, mas se tu está nesse estado de que não consegue se perdoar, não consegue ter paz quanto ao seu pecado, se você já foi a Deus, se você já foi a Cristo, se você já confessou os seus pecados, se você já pediu perdão dele, eu quero dizer para você, tenha certeza de que ele perdoou você. Romanos 8:1, Paulo ele está concluindo o raciocínio dizendo, portanto agora o que, Paulo? Agora que eu já apresentei o Evangelho a vocês, Deus perdoa pecadores por meio de Cristo. Simplesmente você precisa ir a Ele, confessar os seus pecados a Ele, crer no Evangelho dele, do Evangelho de Jesus Cristo, e você está perdoado. Se você fez isso, se você confessou, se você foi a Ele, se você foi diante dele, apresentou a tua questão, abriu o teu coração para Ele, você foi perdoado. Aí Paulo está concluindo aqui no versículo 1 do capítulo 8, portanto agora, nenhuma condenação há. Eu quero dizer para você que me assiste, que quem sabe tem esse problema, culpa. No passado eu fui muito ruim, pastor, não tem como Deus me perdoar, eu já fui assassino, eu já matei, pastor, eu traí, pastor, eu forniquei, pastor, eu roubei, pastor, eu matei gente, pastor, eu estuprei, pastor, eu fiz isso, pastor, eu fiz aquilo, não tem como Deus me perdoar. Quero dizer para você, não existe pecado que Deus não perdoe. O sacrifício da cruz de Cristo encobre todo tipo de pecado. Escute isso que eu estou falando para você. Deus perdoa qualquer tipo de pecado. Se você for a Ele com arrependimento e fé, confiando nele, Ele vai te perdoar. Não interessa. Eu fui um assassino, Ele perdoa o teu pecado. Ah, pastor, mas eu fui um pedófilo, Ele perdoa o teu pecado. Ah, pastor, eu fui um ladrão, Ele perdoa o teu pecado. Ah, pastor, mas eu já matei, Ele perdoa o teu pecado. Paulo foi assassino, Jesus perdoou. Nós temos histórias no Antigo Testamento. Moisés, o grande libertador que nós conhecemos aí. Poxa, Moisés, um cara de uma história admirável, um libertador. Ele foi um assassino. Você sabia disso? Ele matou um egípcio. Quando o povo estava lá preso no Egito, ele matou. Por isso que ele fugiu para o deserto. Então você vai pegar várias histórias. Você vai ver Pedro traiu Jesus, mas Jesus o perdoou. Você tem várias histórias aí de homens que fizeram um monte de besteira na vida, um monte de lambança, e Jesus perdoou. Nós temos Davi foi assassino, adúltero e mentiroso,
Jesus perdoou ele. Deus perdoou o pecado dele. Então quero dizer para você que há esperança para você. Não está tudo perdido. Isso é mentira do diabo, de dizer que você não tem solução, que não tem solução para você. Existe solução, sim. Se você for a Deus, Ele vai perdoar o teu pecado. Ele vai apagar a tua transgressão. Basta você ir a Ele, com fé e arrependimento. Ele vai perdoar você. Escuta o que eu estou falando. Para de ficar com culpa. Muitas das vezes Deus perdoa os nossos pecados. Tem pessoas que são desse jeito. Deus ele perdoa o pecado delas, mas elas não conseguem se perdoar. Fica com aquele negócio dentro do coração, de acha que não tem solução, não consigo, não posso me perdoar, o que eu fiz foi muito grave, não tem perdão para mim. Isso é mentira do diabo, é mentira de Satanás. Satanás está te enganando, fazendo com que você pense que você não tem perdão. Tem perdão para você sim, cara. Tem perdão para você sim, mulher, jovem, adolescente, seja você quem for, o que você fez, vá a Deus por meio de Cristo, em oração, numa igreja. Confesse os seus pecados, eu te asseguro, eu como pastor, conhecedor da Escritura, eu asseguro para você, Ele perdoa pecados. Jesus perdoa pecados. Não importa o que você fez. Você pode estar aí meia hora falando de todos os pecados que você já fez, o erro que você já fez. Não interessa, Ele perdoa. Isso é graça. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Então você só precisa ir a Ele em oração. Num culto, você só precisa ir a Ele com o coração verdadeiro, confessar os seus pecados. Faz só uma oração assim: Senhor, eu fiz isso e isso. Você pode me perdoar? Ele vai te perdoar. Eu tenho certeza. Você confessar o seu pecado a Ele, Ele vai perdoar você. Não tenha dúvida, Ele vai perdoar você. Para concluir, Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo este mundo, claro. Há perdão. Perdão para você. Jesus em Mateus 11:28, ele vai dizer: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você só tem que ir. Quem vai tirar o fardo, quem vai perdoar o pecado, quem vai aliviar não é você, é Cristo. Você só tem que ir até Ele e Ele vai perdoar os seus pecados. Amém? Se você está passando por um problema desse, você precisa de ajuda, deixa aqui nos comentários, vou conversar com você, vou falar com você, te ajudar, te aconselhar, te dar uma palavra, Porque sim, existe perdão para você. Não pense que não tem, existe perdão. Amém? Feche seus olhos aí e ore comigo nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos, Pai, por mais um dia, mais uma manhã. Pai, muito obrigado por esse dia. Pai Santo, eu oro, Senhor, por aquelas pessoas que estão com uma culpa no coração. Que o Senhor já perdoou, que o Senhor já falou que perdoa, que o Senhor já tocou, já tentou trazer de alguma maneira e essa pessoa, ela acha que não tem perdão. Pai, eu te peço que o Teu Espírito mova o coração dela nesse momento. Que o Teu Espírito Santo a convença de que ela tem perdão. Senhor, que independente do pecado que essa pessoa tenha cometido, se ela vir a Ti em arrependimento e fé, ela alcançará o perdão e a misericórdia diante da Tua presença. Que essa pessoa, Senhor, que o Teu Espírito mova agora aí o coração dela, para que ela vá diante do Senhor, para que ela se ajoelhe, para que ela confesse, para que ela ore, Senhor, e ela possa se sentir perdoada, Pai. Dá essa experiência para essa pessoa, que ela se sinta perdoada, que ela sinta o Teu perdão sobre a vida dela e ela possa voltar a ter a alegria, Senhor. A alegria da Tua salvação, a felicidade diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Amém? E que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.